primeiros anos de 1900, quando o cientista Oswaldo Cruz tratou de vacinar a população do Rio de Janeiro contra a varíola, uma revolta popular que durou uma semana causou 23 mortes, dezenas de feridos e mais de 1.000 presos. Muitos achavam que iam ficar doentes por causa da vacina. Hoje, a varíola é considerada doença erradicada no Brasil exatamente por conta da vacina. O mesmo aconteceu com a poliomielite. E não há pais que reajam mais contra a vacinação dos bebês. Agora, imagine só uma vacina contra a AIDS, ou uma vacina que impeça a dengue. Pois essa é uma realidade próxima para os cientistas brasileiros. Uma solução capaz de economizar vidas, recursos financeiros e muito sofrimento. Afinal, desde que o médico inglês Edward Jenner criou em 1796 a primeira vacina contra a varíola, se tornou consenso entre a comunidade científica de que não há método melhor para se erradicar uma doença. Para conhecer os caminhos das vacinas na cura de doenças, convidamos quem entende do assunto. Ricardo Galler é o vice-diretor de desenvolvimento tecnológico do Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz, instituto conhecido como Biomanguinhos, que é uma unidade capaz de produzir 300 milhões de vacinas por ano. Formado em Biologia Animal pela Universidade de Brasília, ele possui mestrado em Ciências Biológicas pela Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e doutorado na Alemanha. Pesquisa vacinas contra a malária e contra a dengue. O Davis Ferreira é chefe do Departamento de Virologia do Instituto de Microbiologias da UFRJ. Graduado em Biologia Celular e Molecular pela Universidade da Cidade de São Francisco, lá nos Estados Unidos, é mestre em Ciências Biológicas e doutor em Microbiologia. Também é professor da Universidade do Estado norte-americano da Carolina do Norte, por sinal onde ele fez seu pós-doutorado. Marcos Freire é originalmente graduado em veterinária pela Universidade Federal Fluminense, com doutorado em biologia parasitária. Ele coordena a rede de vacinas recombinantes do Programa de Desenvolvimento Tecnológico de Insumos para a Saúde, lá da Fiocruz. Bem, de princípio eu agradeço a presença de vocês, essa participação. Eu vou pedir para o Ricardo que defina de cara a produção da Biomanguinhos no quadro de vacinas no Brasil. Quantas vacinas produz e como é que é esta participação no mercado? Biomanguinhos atualmente produz cerca de 45% de todas as vacinas utilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A gente está falando aqui exclusivamente de saúde humana, né? A parte de vacinas veterinárias a gente não tem trabalhado. É o Vital Brasil que faz mais, né? Também ou outros? São outros institutos. A gente não tem papel nesse mercado, né? Tá, e quantas vacinas são, Ricardo? São cerca de 14, pelo que eu andei pesquisando? Se você considerar o programa como um todo, são cerca de 14. Mas nós temos algumas vacinas bacterianas produzidas em Biomanguinhos, como o caso da meningite A e C, a hemófilos influenza tipo B. Em colaboração com o Instituto Butantan, a gente produz uma tetravalente bacteriana que é difteria, coqueluche e tétano, juntamente com o hemófilos influenza B. E no momento estamos incorporando a hepatite B para fazer essa pentavalente, que a gente chama, né? São 5 vacinas, 5 imunizações numa dose única. E nós temos também algumas vacinas virais, que é o caso da tríplice viral, que é o sarampo, cachumba e rubéola. Temos a febre amarela. E pólio. E pólio também. E pólio também. Bem, Davis, a gente citava na abertura um certo preconceito que a população tinha lá em 1900, porque acha que inoculado o vírus para dar vacina, as pessoas vão ficar doente. Na verdade, como é que é o processo da vacina? Tecnicamente, para a gente explicar, como é que é? Na realidade, existem praticamente 2 tipos de vacina, né? Que seria a vacina que a gente chama de vírus atenuado, algumas pessoas chamam de vírus vivo, ou patógeno, no caso, se não for vírus vivo, que tem condição de replicar no organismo de quem está sendo vacinado, que pode vir a causar uma doença amena no indivíduo vacinado. E tem a vacina inativada, que é feita com o organismo inativado
ou vírus inativado também, ou com pedaços do patógeno, peptídeos sintéticos, que oferece menos risco, então, no caso de efeitos adversos da vacina. Então, a gente poderia dizer, de certa maneira, não, se você me corrija se eu explicar errado no meu entendimento, que ao você inocular a pessoa, seja com um tipo ou com outro, o organismo produz, vamos dizer, um exército de combate que fica, digamos que eternamente preparado para o caso desse agente real vir? Qualquer produto colocado dentro do organismo que não pertence ao organismo vai gerar uma resposta imunológica e essa resposta ela pode se manter dependendo do tipo de vacina ou antígeno que a gente chama, né? Essa resposta pode durar muito tempo ou menos tempo, dependendo da eficácia da vacina. Mas sim, o organismo vai responder aquilo com a produção de anticorpos e memória imunológica, né, que a gente fala, para ficar prevenido quando aquele indivíduo, então, tiver contato com o organismo selvagem, né, o organismo mesmo patogênico. Verdadeiro, no caso, verdadeiro, né? Bem, Marcos, quando eu falei aqui equivocadamente no Vital Brasil, teria tal Butantan, vamos localizar essa questão, já que você vem da veterinária, né? Da importância, se a gente tiver uma febre aftosa, algum problema que afete o gado, cria um problema não só de saúde para a população, como até para o comércio do país, né? Qual é o peso da vacina na área veterinária? A área veterinária é um peso importantíssimo, até economicamente, com uma expressão muito boa, né? Porque hoje, nós, por exemplo, no Brasil, nós não temos empresas privadas produzindo vacinas humanas. Agora, nós temos apenas, basicamente, empresas hoje, né? Porque o Vital Brasil basicamente acabou com a produção de vacina. Eu fui funcionário do Vital Brasil. Por isso você reagiu um pouco quando eu falei. Eu fui funcionário do Vital Brasil no início da década de 80. Eu fui funcionário do Vital Brasil em 81 a 84, quando eu fui para a Fiocruz. E nessa época nós produzíamos, eu trabalhava no laboratório de medicina, microbiologia veterinária, na realidade. E nós produzimos vacinas veterinárias ali. E o comércio não tinha um marketing, não tinha uma venda, mas era um mercado interessante. Agora, hoje, essas empresas, hoje a Valea, outra e entre outras, dominam o mercado de aftosa. O Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, eu fui treinado no Centro Pan-Americano de Febre Aftosa em cultivo em produção de vacinas contra a aftosa. Fiquei lá uns 3 meses fazendo um treinamento no início da minha carreira na Fiocruz. E hoje, basicamente, toda a produção de vacina aftosa, por exemplo, está no mercado privado, nas indústrias privadas. E domina. O impacto é importantíssimo hoje. Hoje tem toda uma política nacional de vacinação contra a aftosa. Nós conseguimos controlar a aftosa com êxito no Brasil. A raiva canina, por exemplo, é extremamente controlada nesse país. Hoje, o nosso número de casos de raiva, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, Niterói, é muito pequeno. E eu acho que o impacto é imenso. Por exemplo, na raiva, quando você fala em vacina veterinária, se você imaginar, eu trabalhava no Vital Brasil em 81 e fazia diagnóstico de raiva canina. E toda semana tinha 2, 3 casos. E depois que se introduziu a campanha com o exército, com estudantes na rua, na cidade do Rio de Janeiro, em Niterói, nós vimos claramente desaparecer o cão positivo do nosso laboratório. Bem, o Marcos, o Ricardo, estava falando aí do aspecto comercial, né? Você falava em 45%, o resto é particular, porque a Fiocruz, em princípio, como você disse, está voltada para essa vacina para a saúde humana, né? Exato. E esses outros 55%, o que é que representam no mercado? Esses outros 55% representam a Fundação Butantan, o Instituto Butantan em São Paulo, o próprio Tecpar no Paraná e a Ataulfo de Paiva aqui no Rio de Janeiro. Tá, é o quadro nacional, é o quadro todas nacional. do Agora, ponto de vista humano. Do ponto de vista humano e de produção local. Né, mas há algumas vacinas que ainda não foram incorporadas no Parque Produtivo Brasileiro, que são importadas. Por exemplo? A Streptococcus, a pneumonia, vacina contra a pneumonia bacteriana. E nós não fizemos por quê até então? Porque por conta da tecnologia, não, mas é por conta da tecnologia em si, que é mais recente, é mais moderna, e a gente ainda não teve condições de realizar o desenvolvimento completo, enquanto que essas multinacionais que praticam a venda dessas vacinas para diversos países,
já vem investindo e já investiram nisso uma quantidade significativa de recursos. E nesse sentido já disponibilizaram, já fizeram todos os testes relevantes, já provaram a eficácia das vacinas e colocam no mercado. Então o que o governo faz? O governo ele adquire uma quantidade dessas vacinas para programas específicos. E algumas dessas vacinas estão disponíveis em centros chamados CRIAs, Centros de Referência e Imunizações Especiais na Saúde. E dessa maneira compõem o quadro, eles tentam abranger todo o quadro epidemiológico brasileiro em termos do que é possível com vacinação, no sentido de proteger a população da melhor maneira possível nas diferentes faixas etárias. Deixa eu pegar um aspecto aí que você falou e perguntar para o Davis antes que a gente vá para o intervalo daqui a pouco. O espírito japonês da coisa, ele falava de importado. Não há possibilidade da gente, vendo um tipo de vacina, fazer parecido, né? Quando eu falei de japonês, é isso, o japonês sempre, né, apropriou a tecnologia. Isso é possível? É possível, e o que é possível, acredito que o Brasil está correndo atrás para fazer, porque isso, a gente produzindo aqui, sem dúvida alguma, a gente vai baratear o custo, né? Vai poder tornar a vacina acessível a toda a população, que é uma das principais preocupações, né? A vacina pode ser boa, mas se ela for muito cara, né, não tem condição de fazer uma campanha generalizada. Mas sim, o Brasil tem tecnologia para isso e as que são possíveis estão em andamento. Eu acredito que, se eu não me engano, está sendo desenvolvida a de rotavírus no Butantan, não está? A de rotavírus está sendo desenvolvida no Butantan em colaboração com o Instituto de Saúde dos Estados Unidos. Isso, que... Mas eu acho que nesse contexto tem um problema também que é relativamente recente, que é a adoção das patentes, né? Que o país passou a reconhecer patentes, né? Na área farmacêutica. Então a gente tem uma certa limitação no sentido de copiar ou imitar o modelo japonês, que basicamente era você ter pessoal capacitado e infraestrutura para poder produzir com uma metodologia já conhecida. Mas com a situação das patentes, você não pode fazer isso indiscriminadamente. Você tem que ter negociações realizadas com os detentores da patente para poder viabilizar a produção no nacional sem implicações legais internacionais. Mas semelhantemente àquela questão dos remédios da AIDS, há aí uma possibilidade. É uma possibilidade, de romper com definitivamente. E isso tem sido uma arma bastante utilizada para convencer as companhias a entrarem em acordos de preço, inclusive. De preço e transferência de tecnologia, para permitir que a gente produza no Brasil, com mão de obra brasileira qualificada e infraestrutura adequada. Tá certo. Bem, nós vamos agora para um pequeno intervalo e já a gente volta aqui com o nosso debate sobre vacinas.